Olá, tudo bem? Tô indo pra casa, quer uma carona? Bora! Entra, abre a porta, entra, senta. Vamos embora! Eu tô saindo agora de volta pra minha casa, vou te dar uma carona aqui. Eu tô viajando pra minha casa, mas quero que você vá junto comigo, mas talvez você não vai fazer a viagem física, mas você vai fazer uma viagem para dentro de si, dentro desses momentos, tá bom? A gente vai conversando um pouquinho. Eu vou aqui e vou conversando com você. Espero que essa conversa seja de crescimento, tá bom? Sempre que eu vou sair, eu costumo fazer uma oração antes. Vamos orar comigo? Talvez você não tenha a prática de orar. Orar é conversar com Deus, é pedir a proteção. Então, vamos orar? Feche seus olhos. Diz assim: Deus, neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ó Deus, perdão pelas vezes que a gente faz tanta coisas que não agrada o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor tem sido bom para com nós. Mas eu entendo que a nossa fraqueza se aperfeiçoa no Teu poder. Eu sei que nós somos seres imperfeitos, mas que temos um Deus perfeito que trabalha na nossa vida para nos moldar, para nos mudar, para nos ensinar. Então, Pai querido, eu peço ao Senhor que esteja junto com nós na saída, protegendo e guardando. Eu sei que as nossas vidas estão na Tua mão, Senhor, então guarda, protege, livre de todos os males, de todos os perigos. É o que eu já te agradeço, porque o Senhor tem feito muitas coisas, mas a Tua palavra diz que aquilo que olhos não viu, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós. Então cumpra o querer do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Viu como que é fácil orar? Vamos embora. Deixa eu só olhar aqui para sair. Baixa um pouquinho aqui. Vamos embora, hein? Coloca o cinto aí. Vamos viajar. Gente, a vida é boa, né? Mas viver não é fácil. Viver é uma aventura. Há pessoas que digam que a vida é uma montanha russa, né? Às vezes a gente tá aqui embaixo, às vezes a gente tá lá em cima, mas todos os momentos da nossa vida, quando a gente tá lá embaixo, quando a gente tá lá em cima, tudo serve para nos mostrar, nos ensinar algumas coisas. E à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai percebendo as coisas, algumas coisas que a gente achava antes que tinha tanta importância, a gente começa a perceber que às vezes nem tanta importância tem. E aqueles mínimos detalhes que às vezes a gente achava que não fazia tanta importância começa a fazer sentido. Mas isso a gente vai encontrando na nossa caminhada, na nossa vivência, no nosso amadurecimento. Eu não estou dizendo aqui que amadurecimento, viver anos, vai te fazer uma pessoa mais inteligente, não, nem sempre. Conheço pessoas novas que são sábias e conheço pessoas que viveram muitos anos e não são. A sabedoria, ela vem de acordo com as experiências que a gente vai tendo, de acordo com aquilo que a gente vai tirando das experiências. E se a gente começar a entender que tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue tirar um ponto positivo, a gente tem muito a ganhar, sabe? A cada dia que passa, Deus dá para nós a nova oportunidade de
viver tempos novos, de fazer coisas novas. Porém, tem uma pergunta que ela sobressai a todas as perguntas. O que é preciso para uma vida boa? Para ter uma vida que vale a pena? Talvez você me diria, é o dinheiro. Tá, o dinheiro é bom mesmo, mas não é tudo. Você poderia ter dito, é a família. Sim, a família é muito importante. Mas quantas pessoas que têm a família e mesmo assim não querem mais viver neste mundo? Então, faz parte também. Mas tem uma pergunta, que é essa que a gente está respondendo, da vida boa. O que é preciso? Penso eu que a gente precisa viver uma vida com um propósito, né? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho? Por que eu faço novas amizades? Por que eu conheço novas pessoas? Porque se isso não está alinhado ao seu projeto de vida, é só algumas coisas que acontecem. E nós vamos começar a entender que hoje que a gente precisa viver uma vida com propósito. Fala assim comigo, vida com propósito. Vou usar a vida de uma pessoa que eu mais gosto. A vida de quem teve mais propósito. Já vou falar de cara ao propósito. Vou falar um pouquinho de Jesus. Rona, você fala muito de Jesus, né? Sabia que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Então, se eu falo muito de Jesus, que bom, é porque meu coração está cheio. A boca acaba jogando aquilo. Você já percebeu isso? Talvez você tá bravo com a situação e não quer falar, e na hora que dá aquela raiva você fala tudo. Fala, eu falei, mas não queria, porque seu coração estava cheio. Então, tudo que a gente fala é uma mensagem subliminar do que está no nosso coração, sabe? Então hoje eu vou falar sobre Jesus, que é o assunto que queima no meu coração. E a vida dele foi uma vida de propósito, né? Ele veio para esse mundo aqui, ó, às vezes eu paro e fico pensando o que motivou o Filho de Deus, o unigênito, sair lá da onde que ele estava, das regiões celestiais, e habitar aqui nesse mundo corruptível. Porém, quando eu olho ele conversando com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, eu vejo por que ele veio. Ele foi motivado por um sentimento que é o maior de todos, é o sentimento do amor. Lá ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio aqui motivado pelo amor. O mundo estava perdido. O homem pecou e com ele todos nós pecamos, e destituídos nós fomos da glória de Deus. Porém, para reverter isso, precisava de um sacrifício vivo, de alguém que fosse 100% humano, para se entregar para a remissão desses pecados. E Deus, no seu infinito amor, aquele amor ágape, né? Que é o amor puro, ele manda Jesus, e Jesus vem. A princípio, a Bíblia fala de Jesus em três partes. Fala de Jesus quando criança, de 0 a 12 anos. A vida de Jesus, se você for observar, está dividida em 3 partes. 0 a 12 anos, de 12 anos aos 30 anos e dos 30 anos até a sua morte. Jesus era diferente. O propósito de Jesus começou bem cedo. Quando já criança, bebê, eles já tentaram ceifar a vida dele, porque ali já era um grande propósito nascendo.
Toda vez que nasce um grande propósito, o inimigo das nossas almas sempre tenta acabar com ele antes dele começar, né? Mas tem um ditado que diz que tem mais Deus para dar do que o inimigo para tirar. Então Deus sempre guardou Jesus desde criança. Mas Jesus, a vida dele começou com um propósito desde muito cedo. Eu me lembro de uma história que a Bíblia conta que os pais dele foram para uma festa e ao vir embora, depois de 3 dias deram falta do garoto. E quando voltaram para buscar Jesus, eles encontraram uma situação meio inusitada, que não era comum. O garoto estava no meio dos doutores da lei e eles faziam perguntas que ele sabia responder, porém ele fazia algumas perguntas que intrigavam aqueles homens. E eles falavam: que menino é esse? Que sabedoria é essa? De onde que vem esse menino? E começaram a admirar Jesus. E ele tinha palavras que não entravam só no ouvido, é aquelas palavras que entravam pelos ouvidos, atravessavam a alma e penetravam o espírito. E eles ficaram admirados, falaram: que menino é esse? Chega aos 12 anos, há uma obscuridade na história de Jesus. E a Bíblia começa a mostrar ele novamente aos 30 anos. 30 anos, naquela época, era a idade que uma pessoa podia se tornar um rabino. Ou seja, para você ser ouvido, você precisaria ter 30 anos. 30 anos é uma idade que é uma pessoa que já amadureceu um pouco emocionalmente, intelectualmente. E eu posso dizer isso, eu fiz 30 esse ano passado. Então a gente muda sinceramente o modo de pensar. E agora Jesus está para começar o ministério. João Batista, que é o seu primo, anuncia ele. João Batista começa a batizar antes de Jesus começar o ministério. Por quê? João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então ele começa a falar sobre alguém que viria. Então João Batista, ele era um homem que ele fazia o batismo do arrependimento. Preste atenção nessa palavra, arrependimento. Diferente. João Batista, ele tratava os outros por raça de víboras, chamava os outros de cobra. Você já imaginou você ir para ser batizado, o cara te chamando de cobra no meio de todo mundo, falando dos seus pecados todos no meio de todo mundo? Que doideira! E era esse João Batista. E ele começou a batizar. Imagina você, vamos nos colocar lá naquela cena. João Batista batizando, chamando todo mundo de cobra, falando dos pecados de todo mundo. Aí vem aqui, cobra, vamos falar o nome das cobras aqui, só a suposição. Vem, jiboia, serpente. Mas penso eu que teve uma hora que ele levou a mão e a mão dele tremia, o corpo dele se arrepiou. Isso é a minha versão, tá? O corpo dele sentiu aquele arrepio, as mãos dele parou. Parece que eu vejo alguém gritando assim: João, e essa cobra, qual que é? A voz dele meia trêmula, ele não consegue falar. Ei, João, que cobra é essa? Não, esse aqui não é cobra, esse é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Era Jesus. E quando João olha para Jesus, João diz: eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Jesus, mesmo tão grande, ele se põe tão pequeno e diz assim: faça-se por enquanto para cumprir a lei. João batiza Jesus. E ao batizar Jesus, vem uma voz do céu que diz: esse
meu filho amado, em quem me compraz. Eu quero parar aqui, quero fazer uma observação. Jesus ainda não tinha dado início ao seu ministério. E Deus já tinha falado para ele: esse é o meu filho amado, em quem muito comprazo, ou quem eu tenho muito prazer nele. Deixa eu te falar, talvez você ainda não começou a fazer algo para Deus, mas ele já disse para você: esse é o meu filho amado. Você é amado por Deus. Guarda isso. Se você tiver um papel aí agora, ou um celular, ou alguma coisa que você pode anotar, escreve na primeira pessoa assim, ó: eu sou amado por Deus. E a partir dali vai começar o ministério de Jesus. Mas antes de dar início ao ministério, Jesus é levado para o deserto. 40 dias, 40 noites. Jesus não come, não bebe. Nos últimos dias é tentado pela palavra, até usar a palavra para tentar desmotivar ele. Mas ele também vence pela palavra. Ao voltar de lá para cá, para Galileia, ele começa a pregar um novo evangelho. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Imagine se você vai criar um ministério, se você é o Filho de Deus. Dentre tantos assuntos que você poderia começar a falar no seu primeiro discurso, qual você falaria? Escreve para mim aí. Eu falaria assim: eu falaria sobre casamento. Outro, eu falaria sobre relacionamento. Outro diria: eu falaria sobre dinheiro. E Jesus, o que ele falou primeiro? Ele começou com uma palavra que me intrigou. Depois que eu entendi isso aqui, eu passei dias sem dormir. A primeira palavra que Jesus usa no seu discurso, ele fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira palavra ele poderia falar de tudo. O que ele fala? Arrependei-vos. Mas eu quero te ensinar algo mais profundo aqui. Por quê? As pessoas têm uma visão errada sobre arrependimento. E hoje a gente, nessa curta viagem nossa aqui, a gente vai tirar essas dúvidas. Vamos sanar algumas dúvidas, sabe? Porque tem muita gente que confunde o arrependimento com remorso. E não é. São duas coisas bem diferentes. Em muitas reuniões religiosas, a gente costuma tratar por arrependimento, por exemplo, uma pessoa pregou uma mensagem, certo? Geralmente se fala sobre pecado, né? Que precisa parar com isso, parar com aquilo. E no finalzinho a pessoa faz um apelo e fala assim: quem quiser se arrepender hoje, vem aqui para frente. Muitas pessoas vão. Talvez você diga: eu não, mas se você for num ambiente, se você for num local onde estiver tudo preparado, quando você mal perceber, você já está lá na frente. Mas posso te falar uma coisa? Esse não é o arrependimento. Isso aí se chama remorso. Você ouviu aquela mensagem, você percebeu, aquilo foi um despertar. Você percebeu que tinha que mudar alguma coisa e foi ali para frente para tentar mudar. Então aquilo ali não é arrependimento ainda, aquilo ali é remorso. Oh meu Deus, eu fiz isso errado, eu vou mudar isso. Então aquilo ali foi meio que um despertar, né? É a mesma coisa de você colocar um despertador lá na sua casa. Imagina, você coloca ele desperta às 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã o despertador vai e desperta. Quer dizer que você vai acordar? Sim.
Mas você vai levantar? Talvez não, talvez você até volte a dormir de novo. Então, aquela palavra pregada ali naquele dia foi um despertar. Agora, a mudança ela vem mediante ao arrependimento. Arrependimento é uma mudança de pensamento e de comportamento. E eu vou te explicar isso. Eu não estou dizendo aqui sobre a pessoa ser 100% santa, porque é impossível, gente. A gente vê tanta gente querendo ensinar coisas que é tão difícil, né? Que às vezes falado é tão bonito, mas a aplicabilidade daquilo é tão difícil, não é verdade? Então eu acho que a primeira coisa que depois que você começa a pensar diferente, que você percebe é que você não consegue acertar todas as vezes, certo? A gente vai errar muito ainda, a gente está num caminho de aprendizado, né? E a gente só erra quando a gente está aprendendo. Então, Jesus começa a falar sobre arrependimento. E Jesus era um cara um pouquinho diferente. Ele falava algumas coisas que parece que estavam um pouquinho na contramão, né? Ele, depois de começar o seu ministério, ele junta aquelas pessoas que ouviam ele e vai para o alto de uma montanha. Mateus capítulo 5, eu acho, do 5 ao 7. E começa a pregar um evangelho diferente. Evangelho a gente costuma falar boas novas, né? Boas notícias. Então ele começa a falar assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E vai falando umas coisas bonitas. Olha para o discípulo dele e diz: vocês são o sal da terra, porém se o sal se tornar sem gosto, para que serve? A não ser jogado fora e pisado. Ele falava algumas vezes por parábolas, porque alguns ouvindo não entendiam, mas aqueles que tinham o princípio do reino dos céus entendiam. E a forma que ele falava chamava muita atenção, sabe? Quando ele está terminando, ele fala assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa e fez firme os alicerces. Veio o vento e a tempestade bateu sobre aquela casa e não a derrubou, porque ela tinha firme os seus fundamentos. Porém, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio o vento, bateu sobre aquela casa e grande foi a ruína. E as pessoas ficavam atônitas. As pessoas ficavam: que homem é esse? De onde vêm essas palavras? É porque as palavras de Jesus, elas tinham um propósito. Ele tinha uma vida com propósito. E quando você encontra uma pessoa que tem uma vida com propósito, as palavras dessa pessoa vão mexer com o seu emocional, com o seu espiritual, com a sua alma. E eles ficavam admirados e falavam: que homem é esse? Então Jesus, na sua casa você lê Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, mas eu acho que é isso mesmo. Mateus capítulo 5 e capítulo 6 e capítulo 7. Ele começa no capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças. Porém, acaba essa reunião que ele estava fazendo lá em cima, e penso eu, antes de falar mais pra frente, se naquela época de Jesus não tinha microfone, como que a voz dele ecoava para todo mundo? Você já parou para pensar isso? Mas penso eu que ele falava e a doce voz de Deus assoprava aquela voz, e aquela voz ia preenchendo cada ouvido que ia ouvindo.
Lá de cima ele falava e todo mundo que estava naquela montanha ouvia, e vidas eram transformadas. Então, Jesus acaba ali e está descendo. E quando ele desce, ele topa com um homem um pouco diferente. Um homem leproso. A Bíblia vai falar que esse homem era leproso. E os leprosos naquela época tinham uma peculiaridade. Eles não ficavam junto com todo mundo. Eles tinham que ir para um canto onde chamava leprosário e ficar só eles ali. Se uma pessoa era descoberta que estava com lepra, ela era tirada da sua casa e levada para o leprosário. E outra coisa ainda, se alguém que fosse leproso fosse se aproximar de uma pessoa comum, ele tinha que ir gritando: leproso! Leproso! Ele tinha que gritar para todo mundo ver que ele não era uma pessoa para eles impura. Mas eu creio que mesmo esses leprosos estando lá embaixo, enquanto Jesus pregava, aquela voz ecoava lá de cima e rasgava a alma, os ouvidos e o coração daqueles leprosos cá embaixo. Aquelas pessoas que estavam ali vivendo, talvez nem porque queriam, né? Porque às vezes tem doença que acontece com a gente que não é a gente que quer. Às vezes é a circunstância, né? A gente vê tanto isso, por exemplo, com câncer, né? Às vezes a pessoa viveu uma vida saudável, mas de repente aconteceu. Jesus pregou aquelas palavras bonitas, mas só que se tem uma coisa que é importante e a gente precisa frisar palavras, repita comigo, palavras só fazem efeito se forem acompanhadas de atos. De novo, palavras só fazem sentido se forem acompanhadas de atos. Jesus pregou uma mensagem linda lá em cima. Porém, ele estava vindo embora. E se ele passasse, ele poderia passar e nem dar atenção àqueles leprosos. Por quê? Os leprosos não podiam chegar perto, ainda mais de Jesus, que era um rabino. Ele tinha poder de mandar matar eles. Mas você percebe que se Jesus desce lá de cima, acabado de falar a mensagem daquela, e passa por alguém que estava precisando, e não dá atenção, e fica uma coisa meio estranha. Alguém poderia falar: mas ele falou tão bonito, passou, alguém precisava de ajuda ali e ele nem aí. Sabe por que hoje em dia nós que dizemos ser seguidores de Cristo, muitas das vezes não temos o resultado que a gente quer? É porque não é por falta de fé, a gente tem muita fé, às vezes falta ato. Às vezes a gente prega muito sobre o amor, mas na hora de amar a gente não ama, então as nossas palavras ficam vagas. Às vezes a gente fala muito sobre amar o próximo, a gente sabe tudo na teoria, mas não ama.